Olá, tudo bem? Na medida do possível, né? Hoje eu queria vir falar um pouquinho a respeito de alguns directs que eu tenho recebido, né? Eu venho falando um pouquinho a respeito de ansiedade e o primeiro vídeo que eu gravei a respeito de reclusão, ansiedade e reorganização, né? Em que eu coloco o quanto a nossa energia acaba ficando dispersa por um dado momento e o quanto nós acabamos utilizando ela em prol de necessidades que estão mais gritantes naquele momento, né? Separar o mundo às vezes nos obriga a olhar para o que a gente está precisando fazer e retomar, né? Em um segundo vídeo que eu gravei, eu venho falar sobre a ansiedade em relação ao ócio. O quanto esse momento de reclusão ele acaba sendo propício para a gente olhar para algumas coisas que a gente não quer olhar, né? E que na correria do dia a dia isso acaba sendo muito fácil, né? Que algumas coisas acabam sendo mascaradas e vão passando, né? E a gente vai se acostumando com aquele funcionamento de ficar driblando essas vulnerabilidades. Então, o quanto esse momento ele acaba nos obrigando a olhar para isso, né? O que denota também um dispêndio de energia, né, muito grande. Quando as pessoas conseguem fazer um olhar diferenciado, né, para essa vulnerabilidade que está do avesso, que do invisível se torna visível, né, isso acaba sendo fortalecedor para algumas pessoas, mas para outras nem tanto. Claro, lidar com a ansiedade não é como receita de bolo, né? Então a gente acaba vendo na internet assim várias formas de que as pessoas estão tentando ajudar com dicas, né, de como lidar com a ansiedade, mas nem sempre essas dicas elas valem, né? Valem para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, né? Algumas, por exemplo, estão lidando com a crise muitas vezes de uma forma engraçada, né? Mas com uma forma de tentar canalizar, né, essa angústia toda, tentar transformar ela em algo mais leve, o que não quer dizer que elas sejam irresponsáveis e não estejam olhando para o que está acontecendo. Outras pessoas acabam num processo de negação muito grande, né? Que são capazes de sair ileso disso tudo. E quando eu digo ileso, é não ser acometida de nenhuma forma. Eu acho muito difícil alguém não estar acometido de alguma forma nessa situação, né? A não ser que realmente seja ou mal informado, né? Que é um pouco difícil no meio de tudo que está acontecendo, ou realmente esteja num processo de negação muito grande, porque quem é normal realmente tem um funcionamento, entre aspas, de normalidade, está sendo acometida por essa ansiedade, né? E aí, como identificar o que fazer, né? Os principais sintomas da ansiedade, então, são nó na garganta, músculos tensionados, insônia, falta de ar, sudorese, dor de cabeça e às vezes também alteração no apetite. Normalmente, a ansiedade, ela pode ser percebida por algumas características fisiológicas, né? Porque a emoção, ela tem uma via direta com a questão da expressão do corpo. Então, quando nós recebemos alguma notícia, por exemplo, geradora de angústia, geradora de ameaça, o nosso corpo, ele imediatamente acaba produzindo alguns mecanismos, algumas formas de lidar, né, com uma situação. Por exemplo, em alguma situação de ameaça,
o corpo se prepara, né? Ou para partir para a luta, né? Ou para partir para a fuga, ou então fica paralisado. Isso depende do funcionamento de cada pessoa, a forma como vai reagir. No momento de crise, o que nós estamos vivendo agora é que realmente há uma ameaça constante, né? Essa questão de que nós podemos ser contaminados, isto é uma ameaça constante. Então, isso acaba gerando um quadro de ansiedade importante também, né? Então, que nós possamos olhar ou nos atentar para algumas coisas que talvez possam diminuir um pouco a ansiedade, né? Por exemplo, aquelas pessoas que ficam o tempo todo preocupadas, né? Se estão realmente contaminadas ou não, né? Quer dizer, eu tô com coriza, será que é o coronavírus? Será que não é? Quer dizer, vamos nos atentar ao quadro como um todo, né? Fazer algumas diferenciações. Nossa, eu estou com uma falta de respirar muito grande, eu estou com um aperto no peito. Será que eu estou acometida, né, pelo Covid-19? Vamos nos atentar a alguns dados, né? Por exemplo, essa questão da dificuldade de respirar pode ser um sintoma do Covid-19? Pode ser. Só que antes da dificuldade de respirar, existem uns outros sintomas, que é a questão da coriza, a questão da febre, a questão da diarreia, né? Então, quando as pessoas olham para isso, precisam ter uma certa respirada, né? E poder diferenciar o que realmente está sendo um processo de ameaça, que a minha saúde realmente esteja ameaçada, e de poder manter uma certa tranquilidade em relação a isso. Ou eu consigo detectar que esse aperto no peito, que essa sensação de dificuldade de respirar, esse nó na garganta, né, tem a ver com alguma notícia que eu escutei, né? Ou talvez com algum pensamento, né, que atravessou alguma coisa que eu vivenciei, de poder fazer esse tipo de ligação para conseguir distinguir, né, o que realmente é ameaçador, uma ameaça externa, e o quanto advém de algo que é meu, que está sendo meu, do meu funcionamento, da minha forma de lidar com este momento de crise, tá? Então, algumas coisas são importantes, né? Quer dizer, e como lidar com essa ansiedade? Alguns cuidados a gente precisa ter, né? Manter a questão de uma boa alimentação, né? Quer dizer, é muito fácil a gente estar nesse processo de querer resolver, né? E a gente acaba pegando um outro funcionamento que às vezes não condiz com a real demanda do que a gente está sentindo. E a forma mais fácil de fazer isso, de tentar digerir aquela situação, muitas vezes é comendo, né? Então, o quanto a gente precisa fazer a leitura, né? Eu estou sentindo ansiedade, é a ansiedade que eu estou sentindo, o que é que eu posso fazer em relação a ela? Tá? Quer dizer, comer, né? Por isso, não, né? Eu posso montar uma mesa que eu me sinta confortável, que eu me sinta aconchegante e utilizar a alimentação nesse sentido, mas a partir deste propósito da alimentação e de uma forma que seja aconchegante para mim. Mas eu não posso utilizar a alimentação a todo momento em que eu sentir uma ansiedade, né? Porque essa crise ela vai passar, né? Aí existe um momento de início, meio e fim, e ela vai passar, mas como nós vamos passar por ela, né? Quer dizer, nós vamos sair da crise, mas vamos sair da crise como, né? Com muitos quilos a mais, vamos sair alcoolistas, né? Tenho visto várias postagens assim do pessoal consumindo bastante bebida alcoólica no supermercado, né? Tenho visto, ontem mesmo eu estava no mercado e passou por mim uma menina, né? Com uns 17 anos, umas 3 cervejas na mão e bebendo outra, né? Isso à tarde mesmo. Então, o quanto as pessoas precisam olhar para isso que estão sentindo para poder administrar de uma forma
que não cause tantos prejuízos no final disso tudo, tá? Então, cuidar da sua alimentação, cuidar a respeito do seu sono, tá? Porque o sono, ele também é um autorregulador, a gente precisa dele, né, para organizar as nossas questões fisiológicas e também as nossas questões emocionais, né? Então, tentar não trocar o dia pela noite, tentar organizar a hora de dormir com uma certa rotina, tentar manter mais ou menos um hábito, né? Um horário para dormir. Quiser dar uma cochilada durante o dia, pode dar, mas não se estenda muito, porque senão vai prejudicar o sono, vai prejudicar o sono também, né? Fazer atividade física é importante, porque como a gente está com uma demanda de energia maior, muitas vezes a gente precisa de movimentos corporais para conseguir que essa energia ela saia, né? Propriamente da expressão corporal de alguma forma, que não muitas vezes é pela irritação, né? Então a gente está muito tempo dentro de casa, que isso acaba gerando alguns impactos entre as próprias pessoas, né? Por um acúmulo de energia que não está sendo, não está encontrando determinada demanda. Então, a atividade física também é interessante, né? E uma outra coisa também que eu venho trabalhado bastante com alguns pacientes e nos directs que eu tenho recebido, né, me pedindo e orientações a respeito da própria ansiedade, eu venho orientado muitas pessoas a fazer exercícios de respiração. Quando o nível de ansiedade não é muito elevado, a pessoa consegue tranquilamente utilizar os exercícios de respiração ao seu favor, tá? Então, isso é importante, né? Cuidar da forma como está respirando. Quer dizer, muitas pessoas acabam respirando só na parte de cima, né? Isso eu trabalho muito com os pacientes em consultório. Quer dizer, o nosso pulmão é muito grande, ele é do tamanho de um balão, né? Então, quando nós fizemos exercício de respiração, nós precisamos colocar, normalmente eu peço para colocar a mão no peito e a mão na barriga, tendo uma noção do abdômen, né? E quando respirar, sentir todo o pulmão trabalhando, tá? E repita isso, né? Durante uns 10 minutos, poder ficar neste movimento de respiração, tá? Quer dizer, poder observar, por exemplo, em que se incide mais, né? Presta atenção em que mais exatamente, né? Se é na minha respiração, é no meu batimento cardíaco, ou a minha atenção fica lá fora, em algum carro que passa na rua, né? Como fica isso, né? Poder prestar atenção. Isso é tirar o foco de uma situação extremamente ansiogênica e poder mudar o foco para alguma outra coisa, né? Isso também pode ser colocado para a questão de leitura, por exemplo, né? Para quem não está com a ansiedade muito elevada, consegue. Para quem já está com a ansiedade instalada, um quadro de ansiedade já muito instalado, então talvez a leitura não seja tão indicado, não se sinta culpado, puxa vida, né? As pessoas estão lendo, as pessoas, assim, cada um tem um funcionamento, então o que serve para um não necessariamente vai servir para outro. Procure algo que possa desfocar desta sensação de angústia para alguma coisa, talvez lá fora. Ou seja, muitas vezes, em vez de você ficar checando os seus autocuidados, quem sabe cheque o outro, né? Como determinada pessoa está se sentindo, se precisa de ajuda. Então, este movimento de ajudar o outro, isso também pode ser muito fortalecedor e muito importante nesse momento, tá? Então, assim, a ansiedade é um tema que demanda muita informação, né? E é pano de manga para muitas coisas. Então, quem precisar, né, continue me enviando direct, que eu vou respondendo na medida do possível. E vamos tentar manter, né, um certo diálogo. Eu não sou muito acostumada a gravar vídeos, mas nesse momento de tanta reclusão, eu acho que é importante a gente conseguir estar em contato de alguma forma com as outras pessoas, né? Que todos possam fazer isso de alguma forma, tá? Então,
por hoje fica aqui o meu recado e continuamos conversando, ok? Um beijo e até a próxima.